Gálatas, capítulo de número 1. Nós leremos os versos de 6 a 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, os versículos de 6 a 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar? Ó Deus bondoso, nós te damos graças pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoar, que exaltam tua grandeza, poder, graça, socorro, que também revelam tua misericórdia quando sofremos, somos perseguidos, atingidos, como no Salmo 143, que revelam a prontidão do Senhor em socorrer aqueles que te pertencem. Nós te louvamos por isso. Também pela tua palavra que lemos, que nos adverte acerca do pecado, bem como também nos leva, nos conduz ao teu Filho, que nos salvou por meio do seu sacrifício vicário naquela cruz. Bendito seja o Senhor. Mas agora, Senhor, nós lemos mais uma vez a tua palavra, e desta feita com o propósito da pregação. Por isso, fala ao nosso coração, nos instrui, nos corrige, nos edifica, também nos consola, nos conforta, segundo a nossa necessidade e segundo, ó Deus, a tua boa mão de graça, que pastoreia o teu povo. Seja conosco. Também, quanto a esse teu servo, dê-me tua graça, para que as minhas fraquezas, os meus pecados, não se tornem impedimentos neste momento, pois o nosso desejo tão somente é ouvirmos a tua doce voz pela palavra pregada. Compadece-te de nós mais uma vez e fala-nos de tua parte. Essa é a nossa súplica com gratidão. É em o nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Certamente, nós, os que já somos pais, já fizemos mais ou menos o que Paulo fez nessa seção da carta. Nas demais cartas paulinas, nessa parte, nós encontraríamos uma seção de exaltação, de reconhecimento, de coisas boas, de dádivas que aqueles crentes tinham e que Paulo então faz questão de ressaltar. Então, ele daria continuidade à sua saudação, mas agora mencionando em ações de graças, coisas boas, obras, no sentido de vida cristã daqueles irmãos. Mas ele não faz isso aqui com os Gálatas. Ele começa então a sua carta exatamente com uma repreensão. E ele então usa a expressão admira-me, que está exatamente no sentido negativo. Ele ficou de fato surpreso com a notícia que ele teve acerca dos Gálatas. E nós, pais, certamente já fizemos como ele também já fez. Quantas vezes, por sabermos de algum pecado que nossos filhos cometeram, ou alguma desobediência, que eles praticaram, às vezes não estando nem em nossa companhia, mas fomos noticiados de que eles fizeram algo, e aí quando encontramos os nossos filhos, ao invés de dizer assim, olha que bom te ver, filho, deixa eu te dar um abraço, um beijo, nós já imediatamente emendamos, Como é que você fez isso? Por que você fez aquilo? Como é que pode? Você não sabe que não pode fazer isso? Então, isso acontece também conosco.
com os nossos filhos, né, da parte dos pais, quando sabem que eles cometeram alguma falha. Ou até mesmo dentro do próprio casamento, às vezes o esposo e a esposa comentam alguma fraqueza que tiveram ao longo do dia, estando ausente um do outro, e nós, antes de trazermos alguma palavra de, olha, eu estou aqui, pode contar comigo na sua dificuldade, nós já emendamos uma repreensão. Mas como assim você fez isso? Isso não é antinatural, isso é perfeitamente natural, porque isso acontece em virtude do amor que sentimos pelo outro. E somado a esse amor também vem um senso de preocupação e de responsabilidade. Paulo amava os Gálatas, foi quem os plantou no Evangelho, conforme os capítulos 13 e 14 de Atos. Paulo foi quem levou o Evangelho aos Gálatas, em meio a muitas dificuldades, perseguições. Então, ele tinha um grande amor pelos Gálatas. E como qualquer pai faria quando o seu filho comete um deslize, um pecado, assim fez ele, não elogiando os Gálatas, mas imediatamente externando a sua preocupação com o perigo a qual os Gálatas corriam, que era exatamente o perigo de abandonar a fé cristã. O texto que lemos, ele vai exatamente servir de ponte entre a, entre aspas, introdução da carta ao corpo da carta. Paulo, nessa sessão, então, externa a sua admiração, a sua reprovação para com o comportamento dos Gálatas, afirmando que só há um evangelho e somente um evangelho. E esse é exatamente o título da nossa pregação, só há um evangelho. E assim como fez Paulo, também farei eu seguirei as mesmas pisadas do apóstolo na exposição do texto. Começaremos mostrando a sua admiração, em seguida passaremos então a falar sobre o falso evangelho, por fim falarei sobre a imprecação que ele faz e então as aplicações pertinentes para os nossos dias. Antes de iniciar a exposição da carta, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 10. É extremamente importante os irmãos buscarem aí no seu arcabouço, né, no seu conjunto já doutrinário e de conhecimento bíblico, fazerem as ligações que os textos exigem. Esse texto, como toda a carta aos Gálatas, precisa ser lida em conjunto com o Evangelho de João, capítulo de número 10 especificamente. Apenas os versos de 1 a 11, eu farei a leitura rapidamente para os irmãos. João, capítulo 10, os versos de 1 a 11 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O apóstolo Paulo, então, vendo o perigo iminente ao qual as ovelhas de Cristo que residiam na região da Galácia corriam, ele então escreve essa carta de forma extremamente urgente e apelando para que eles pudessem retroceder daquilo que eles estavam fazendo, que era exatamente deixar o Evangelho e seguir o ensino falso de outra pessoa ou de outras pessoas que diziam ser o Evangelho. A expressão admira-me, como ele bem colocou no verso de número 6, admira-me, pois que estejais mudando, revela o quanto o apóstolo ficou chocado e ao mesmo tempo admirado, surpreso com o que estava acontecendo naquela igreja. Ele ficou extremamente extasiado ao saber que aqueles irmãos estavam deixando o Evangelho e passando para outro Evangelho. A expressão, quando ele coloca aqui, admira-me que estejais passando, essa expressão estejais passando, no grego, ela é uma única palavra que tem por sentido literal desertar. Essa palavra foi muito utilizada e associada com o verbo transplantar, que era aplicado, por exemplo, nos exércitos, quando um soldado transplantava sua lealdade do seu país, do seu general, para outro país ou para outro general. Então, a ideia que o apóstolo Paulo está ensinando, que é o fruto de sua admiração, de sua surpresa no aspecto negativo, era que exatamente os gálatas estavam se comportando como traidores de Cristo. Estavam transferindo sua lealdade da pessoa de Jesus Cristo para outra pessoa. Eles estavam então como que abandonando, desertando da fé e então passando para outra coisa que não era o Evangelho, ainda que fosse anunciado sob o título de Evangelho. O apóstolo, ao usar o verbo desta forma, não é? Ele usa aqui no tempo presente, estejais passando, está no tempo presente. Ele está mostrando que aqueles irmãos ainda estavam no processo de transição ou de migração, no processo de deserção. É como se ele estivesse dizendo, ainda há tempo de retroceder, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de voltar atrás, de abandonar o seu erro e retornar ao Evangelho bendito da pessoa de Jesus Cristo. Isso é extremamente importante entender como Paulo escreve, da forma como ele escreve, porque a ênfase do apóstolo Paulo não é na sua admiração em si. Ao conjugar o verbo no presente, você está deixando, e usar o verbo exatamente de transplantar, né, desertar, mas associado a transplantar, o que Paulo está dizendo é, vocês não estão desprezando a mim, que fui o obreiro, o missionário, aquele que os levou à fé. Vocês estão, na verdade, sendo desleais e desprezando o próprio Deus. Vocês estão indo contra o próprio Deus. Vocês estão, na verdade, se colocando contra o próprio Deus, o verdadeiro Deus. Note que na parte B do verso 6, quando ele diz assim, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Essa expressão daquele que vos chamou, alguns têm entendido que é a pessoa de Cristo, não é? Ou seja, vocês estão deixando Cristo. Mas é melhor entendermos como sendo a própria pessoa de Deus Pai, e não a própria pessoa de Deus Filho. Por que razão? Porque nesse mesmo capítulo, no verso de número 15, ele diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, note que ele se refere ao Pai, que o reservou desde tempos eternos para ser um pregador do Evangelho e para revelar a pessoa de Cristo por meio de sua pessoa, não é? Através da pregação.
Então, essa expressão daquele que vos chamou na graça é melhor compreendermos ela como sendo o próprio Deus que vos chamou na graça de seu Filho Jesus Cristo. Vocês estão desprezando a pessoa de Deus, vocês estão abandonando o próprio Deus, vocês estão desertando, transferindo lealdade que deveria ser ao Senhor Deus, e vocês estão agora levando para outra pessoa. É importante entendermos esta expressão neste modo, porque, como bem disse Calvino, os Gálatas estavam como que apostatando da fé cristã. Eles não estavam apenas acrescentando algo que era errado ao Evangelho, mas havia uma espécie de apostasia do Evangelho. Porque, veja, quando eles creram na ideia de que era necessário fé, mas as obras da lei, como circuncisão e outros ritos da lei mosaica, que no período do Antigo Testamento eram necessários, mas no Novo Testamento não. Então, quando eles somavam a obediência à lei mais a fé para a salvação, então necessariamente eles estavam apostatando da fé. Porque é impossível agora, depois da vinda de Cristo, ter fé em Cristo, crer em Cristo como Salvador, sem reconhecer que Cristo nos livrou já da escravidão da lei, sem reconhecer que o Senhor Jesus nos salvou da escravidão da lei. É impossível manter fé em Cristo e ao mesmo tempo nutrir algum tipo de fé nas obras ou na obediência à lei. Então eles estavam como que apostatando, eles estavam como que desertando, transferindo sua lealdade do Senhor para um outro Senhor. Deus os chamou na graça de Jesus Cristo, e eles estavam agora querendo ser chamados, achados, encontrados diante de Deus, sob sua própria obediência, sob seu próprio trabalho de cumprir a lei. Eles estavam como que rompendo o relacionamento inicial que Deus havia estabelecido na pessoa de seu Filho, para ter um novo relacionamento agora com base em sua própria obra, em sua própria obediência. É importante os irmãos entenderem esta verdade, e quando formos aplicar a nossa vida, os irmãos entenderão melhor isso, porque o apóstolo Paulo está advertindo aqueles irmãos acerca da impossibilidade de unir algum tipo de fé com obras para a salvação. Isso é impossível. Ele deixou isso bem claro, tanto na carta aos Romanos, como nesta carta que foi dita como o grito da reforma, que é o grito da liberdade cristã. É impossível unir fé mais obras para a salvação. Ele mesmo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, no capítulo 11, verso 6, os irmãos podem acompanhar, ele vai mostrar que a base da nossa salvação é exatamente a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. E essa pessoa e obra de Cristo é aplicada a nós sob o título de justificação, a anulação dos pecados, da condenação dos pecados, justificados por completo. Nessa mesma carta, por exemplo, capítulo 2, verso de número 21, capítulo 5, verso de número 4, ele vai mostrar que a justificação só pode se dar por meio da fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, trazer obediência à lei e somar a fé implica necessariamente decair, abandonar, desertar a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele, de forma extremamente admirada, mas no sentido negativo por aquilo que eles faziam, os chama ao arrependimento e diz: eu estou extremamente admirado com a rapidez com que vocês estão desertando da fé na pessoa de Jesus Cristo e transferindo lealdade de Deus Pai para outra pessoa. Meus irmãos, veja como é importante este detalhe. E aí, aplicando a nós, conforme eu creio que Paulo também entendeu e tensionou aplicar aos Efésios. Uma das estratégias mais conhecidas ao longo de toda a história
é que se você não consegue romper as fronteiras, você coloca alguém dentro das fronteiras, pelo lado de dentro, e tenta romper de dentro para fora. Os espartanos fizeram isso, lembram naquele filme? Não é? Pois bem, essa genialidade humana não é dos homens, ela é de Satanás. Ele foi quem primeiro orquestrou uma obra de ataque deste modo. Nós temos isso em Gênesis capítulo 3, quando o próprio Satanás, ele mesmo se insere no jardim, que era uma espécie de igreja, onde Deus se relacionava com Adão e Eva, e de dentro da igreja ele tenta Adão e Eva contra o Senhor. Não é diferente do que acontece aqui. O que aconteceu aqui com os Gálatas foi que ele então, Satanás, inseriu homens dentro da igreja, no meio da igreja. E estes então passaram agora a ensinar aquilo que era contrário à fé cristã. Passaram então a ensinar que era necessário não apenas crer em Cristo para a salvação, mas que era necessário crer em Cristo para a salvação, mas as obras da lei, em especial a circuncisão, a observância do rito da circuncisão. Então percebam como Satanás astutamente tenta de várias formas minar a verdade da palavra, a verdade do Evangelho. Ele desta vez não atacou de forma frontal, mas sorrateiramente inseriu pessoas dentro da igreja para ensinar aquilo que era contrário à palavra do Senhor. Uma segunda coisa que também deve ser aplicada a nós é que quando Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa, os Gálatas eles eram crentes juvenis na fé, não eram crentes antigos. Eles foram plantados, conforme o capítulo 13 e 14 de Atos, se pudéssemos datar exatamente, então eles estão ali mais ou menos entre 45 e 48 da era cristã. A carta data do ano 51, beirando 52 da era cristã, podendo inclusive ser datada até do ano 50 da era cristã, a depender da posição que se adote de onde Paulo escreveu. Eles eram crentes jovens, eles eram crentes juvenis na fé. Então percebam como o diabo astutamente se utiliza muitas vezes da inexperiência cristã para minar o Evangelho, para distrair os crentes do Evangelho e até mesmo para separar os crentes da pessoa de Deus, fazendo-os acreditar e seguir aquilo que é contrário ao Evangelho. Veja, nós podemos aplicar a mesma coisa às nossas vidas. Nós temos um inimigo que dorme conosco, que come conosco, que trabalha conosco, que sorri conosco, que se diverte conosco, mas que não se entristece conosco, que é exatamente tanto Satanás como o nosso próprio pecado. Nós somos diariamente tentados de dentro do coração, de dentro de nós mesmos. Foi por esta razão que o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai, porque é exatamente o que está dentro dele que o contamina. A fonte está dentro dele e não fora dele. E se os irmãos perceberem, assim como os Gálatas, nós também facilmente cairemos nas tentações nas áreas em que também somos inexperientes na fé, juvenis no conhecimento bíblico, na vivência bíblica, na experiência da vida cristã. Assim como os Gálatas, somos atacados internamente, e assim como os Gálatas também caímos nas áreas de maior fragilidade de nosso conhecimento e fé. É por isso que a Escritura ordena aos crentes que constantemente mantenham-se em atenção e alerta. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo
Já na véspera de sua crucificação, ele disse: olha, o Espírito está pronto, e é verdade, espiritualmente já fomos justificados, santificados, e aguardamos somente a glorificação. Mas ainda, enquanto estivermos nesse mundo, a carne é fraca, ou seja, ela contém um inimigo dentro de si mesma. E por isso ele disse: mantenham-se vigilantes, constantemente vigilantes. É bem verdade que essa expressão da vigilância de Mateus 26, 25 e 26, ela geralmente se reporta à oração, mas não somente à oração. O verdadeiro atalaia é aquele que cuida de todas as áreas do muro ao qual ele está encarregado. Então, se na área da oração você é deficiente, então comece a corrigir isso. Mas se na área teológica você é deficiente, corrija isso também, porque o diabo também te tentará nessa área, te fazendo crer e seguir doutrinas que não são da Escritura. A ordem bíblica é para mantermos completa e constante vigilância, a fim de não sermos achados, frágeis, inexperientes, como os Gálatas foram achados pelos seus inimigos e facilmente enganados por eles. Essa é uma das razões pela qual Paulo externa seu amor e, ao mesmo tempo, a sua irritação com os Gálatas. Como você é inexperiente na fé e não se lembra que é inexperiente na fé? Como você é de pouco conhecimento da Escritura e não mantém completa vigilância? Por isso ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Ou vocês não sabem que vocês são novos na carreira cristã, ou vocês não sabem que Satanás, ele ataca de diversas formas o povo de Deus. Assim também nós precisamos manter completa vigilância, meus irmãos, nas áreas de maior fragilidade da nossa fé e do nosso conhecimento, para que nós não caiamos nos erros que nossos inimigos intentam fazer-nos cair. Mas há uma outra aplicação que precisa ser colocada diante de nós também. Notem que Paulo está advertindo aqueles irmãos como pastor daquela igreja. Ou melhor dizendo, como apóstolo, como evangelista, aquele que plantou aquela igreja. Muitas vezes, nós, como igreja do Senhor, somos negligentes nessa tarefa. Muitas vezes, nós, como igreja do Senhor, somos completamente negligentes na tarefa de cuidar dos mais novos na fé, dos inexperientes. Nós não queremos ter trabalho, essa é a grande verdade, nós somos egoístas. Nós não queremos dar atenção, nós não queremos andar uma milha ou duas com aquele nosso irmão que acabou de conhecer o Evangelho ou que está iniciando, dando os primeiros passos num conhecimento mais profundo. Então, o que é que nós fazemos? Nós deixamos a pessoa à mercê de suas próprias tentações, de suas fraquezas, dos inimigos e de Satanás. E ficamos como que torcendo para que ele não abandone a fé, porque se ele abandonar, nossa consciência é acusada. Mas se ele não abandonar, nossa negligência é meio que atenuada, diminuída. Nós precisamos aprender a cuidar dos vulneráveis na fé. Nós precisamos abrir mão, e por isso Jesus disse: você quer me seguir? Quero. Então, a primeira coisa que você vai fazer é negar a si mesmo. Mas, Senhor, negue a si mesmo, filho. Porque se você é experiente, não acha que você vai sentar e deitar em berço esplêndido. Você vai cuidar de outros. Como dizia João Calvino, no túmulo o seu corpo terá muito tempo para descansar dos labores desta vida. Nós precisamos aprender a cuidar dos demais. Nós precisamos desejar sermos instrumentos na mão do Senhor,
para nessa obra bendita, não é? de amor fraternal, cuidado mútuo, discipulado, os mais velhos cuidarem dos mais novos, e os mais novos, com humildade, receberem cuidado dos mais velhos. Não é dado a nós, como igreja do Senhor, o mito das crianças cuidadas por lobos, como na Roma antiga. Não pense que isso é verdadeiro e que será verdadeiro com você. Isso não foi dado a nós. O que foi dado a nós é o cuidado mútuo, a responsabilidade de uns para com os outros, na instrução e no discipulado. Isso se aplica a nós pais e a todos nós como igreja, como membros do Senhor, do corpo do Senhor. Então, se você vem à igreja e você quer apenas receber, eu lhe aconselho a examinar se você já tem o Evangelho. Talvez no seu exame você descubra que tem o Evangelho, mas somado a ele você tem inúmeras deficiências doutrinárias. Examine. Não foi assim que o Senhor nos ensinou sobre como ser igreja. Não foi assim. Mas a ordem para cuidarmos uns dos outros. Em segundo lugar, o texto nos fala sobre o falso evangelho. E aqui nós vamos entender o problema, que ao longo da carta será melhor explanado. Então, Paulo diz o seguinte: vocês estão desertando, transferindo lealdade de Deus para outra coisa, para outro evangelho. E no verso 7 ele diz: o qual não é outro, senão pessoas que se inseriram entre vocês e que estão perturbando vocês. Deixe-me explicar isso aqui. Paulo usa aqui nesses dois versos, ele usa dois advérbios gregos que podem ser traduzidos pela palavra outro no português. Só que ele faz isso propositalmente, porque existe outro sendo do mesmo tipo, então é outro sendo no sentido de quantidade. E tem o outro no sentido de outro tipo, completamente diferente. E é essa a lógica que ele segue. No verso de número 6 ele diz: vocês estão transferindo lealdade de Cristo, de Deus, para outro evangelho. Estão decaindo, abandonando o evangelho por outro evangelho. Esse outro do verso 6 é exatamente o advérbio grego heteron, que significa outro de outro tipo. Então ele está dizendo: vocês não estão deixando o evangelho de Cristo por outro evangelho de Cristo anunciado por outras pessoas. Não, vocês estão deixando o evangelho de Cristo por outra coisa, que tem o título de evangelho. Aí no verso 7, então ele diz: o qual não é outro, ou seja, aí aqui o outro é o outro do mesmo tipo. Ele diz: o qual não é outro, ou seja, não é um evangelho, uma pregação por outra pessoa, por um crente, mas na verdade vocês estão crendo em perturbações, em falsas doutrinas, em ensinos heréticos que foram trazidos para vocês sob o título de Evangelho, sob o título de Palavra de Deus. Olha que coisa interessante é o que Paulo faz aqui com aqueles irmãos, dando o entendimento a eles do que estava acontecendo com eles. Paulo diz: vocês estão abraçando. Os irmãos sabem que evangelho é a palavra grega para boas novas. Então Paulo está dizendo: vocês estão abraçando outras boas novas, mas não as boas novas de Cristo, no verso 6. Outras boas novas, mas não as boas novas de Cristo. Então aqui ele está sendo extremamente enfático e drasticamente dizendo: há uma diferença naquilo que foi ensinado e que vocês creram, com aquilo que está sendo ensinado e que vocês estão aderindo. Há uma diferença.
Nas palavras de Lutero, quando Lutero comentou esse texto, Lutero diz: eles estão rompendo com a salvação histórica, que é o modo como Deus sempre salvou na história, por meio de Cristo, e não por meio das obras da lei. Então é outro evangelho, não é do mesmo tipo. Mas no verso 7 ele diz: o qual não é outro do mesmo tipo, dizendo: aquilo que está sendo ensinado não é genuíno, não é verdadeiro, aquilo que está sendo ensinado é falso, e vocês não podem colocar no mesmo nível do evangelho de Cristo, porque é outra coisa. O que é que vocês estão crendo, senão perturbações que estas pessoas estão trazendo para vocês? Observem que, em outras palavras, Paulo está falando de falsas doutrinas, de falsos ensinos, trazidos por pessoas turvadoras da igreja e da alma daqueles homens, querendo separá-los da pessoa de Cristo. Para melhor exemplificar essa pregação, esse ensino turvador que Paulo diz aqui, observe que o verbo turvar aqui significa agitar, mexer, incomodar. Então, veja que Paulo está dizendo que se fosse outro evangelho, se fosse outro do mesmo tipo, não haveria essa mexida, essa turvação da alma deles, mas uma soma de ensino, como Pedro ensinou em igrejas onde Paulo passou, e Paulo ensinou em igrejas como na carta aos Romanos, igreja pastoreada por Pedro, e assim sucessivamente. Então o ensino era o mesmo, do mesmo evangelho, do mesmo Cristo, que somava-se. Mas aqui é diferente. A ideia aqui é de mexer, de agitar, a ideia de turvar. É outra coisa, e é isso que Paulo quer que eles lembrem. Este evangelho que eles estavam abraçando era tão diferente que os incomodava e que fazia com que eles de fato abandonassem o primeiro para seguir o segundo. Vocês estão seguindo boas novas contrárias a Cristo, de outra pessoa, mas não de Cristo, que está turvando as vossas almas, é o que ele diz. Em segundo lugar, ainda no verso 7, caracterizando melhor ou exemplificando melhor a pregação do falso evangelho, então ele diz o seguinte: aquilo que eles estavam pregando pervertia o evangelho, está lá no final do verso 7, e o verbo perverter aqui, Paulo usa um verbo grego que significa reverter, é a reversão, é a mudança oposta. Jerônimo disse que este verbo poderia também ser entendido como aquilo que está atrás passou a ficar na frente, e o que estava na frente passou a ficar atrás. É um oposto completo. E quando Paulo diz isso, Paulo está mostrando que, talvez alguns perguntassem: mas qual é a dificuldade, Paulo, apenas de eu me circuncidar? Será que isso não é mais uma garantia de que eu serei salvo? Então o que Paulo está pretendendo ao usar toda essa conjugação de verbos e advérbios, o que ele está dizendo é: vocês estão mudando, ou o que está sendo ensinado muda a glória do Redentor. O Redentor, que é glorioso e é a pessoa de Cristo, está sendo mudado no coração de vocês, e está deixando de ser o Senhor Jesus Cristo para ser vocês mesmos, pela obediência à lei. Então há uma mudança de glória, de honra, é o que Paulo está dizendo. A glória da justificação não é mais agora pela obra e pessoa de Cristo, mas é pelo seu trabalho. É pelo seu trabalho, é pela sua obediência, é pela sua circuncisão. Daí então a sua ênfase em mostrar essa pregação mentirosa e falsa que estava sendo trazida aos Gálatas. E tudo isso, meus irmãos, é como uma armadilha para o coração dos crentes, porque devagarzinho vai se inserindo coisas até que Cristo não encontre mais lugar no coração.
Olha que coisa interessante, não é? Paulo usa o verbo perverter, não é? Que é a ideia de reverter. Ele não usa corromper. Porque a perversão, ela é mais sutil do que a corrupção. A pregação poderia ser corrompida se eles tivessem inserido doutrinas erradas sobre como Cristo os salvaria. Isso acontece com os crentes, possivelmente de Éfeso, a quem o apóstolo João escreve o seu evangelho e a sua primeira carta. Lá houve uma perversão do evangelho, uma corrupção do evangelho. Os gnósticos criam que para de fato ter a salvação, sim, precisava de Cristo, mas isso era alcançado não mediante a fé, mas era alcançado mediante um conhecimento de Cristo sobrenatural, místico, porque o corpo é mau e a alma é boa, então daí eles buscarem coisas esotéricas, ligadas a Cristo. Mas veja que eles não tiraram Cristo da salvação, mas corromperam o modo como o Espírito atua, corromperam a obra da salvação, corromperam o meio da salvação, que é a pregação da palavra. No caso aqui foi uma perversão, sutil, muito sutil. Não, você pode continuar com Cristo, só que Ele não é suficiente, você precisa de isso aqui. Os falsos mestres em Gálatas não disseram, não é verdade a salvação pela fé. Não, é verdade a salvação pela fé. Mas não é verdade a salvação pela fé somente. É verdade também a salvação pela fé com as obras da lei. E então, na sua argumentação, os crentes vão, pela sua ingenuidade, dizendo, sabe o que é verdade? É mesmo, não é? Eu preciso de Cristo, mas eu também preciso fazer mais aquilo outro, porque é muito estranho eu não fazer nada para me salvar, não é? Veja, Deus me deu racionalidade, Deus me deu volitividade, que é vontade, Deus me deu sentimentos, e não vai exigir nada de mim para salvar? Não, eu acho que é verdade, é preciso sim alguma coisinha, não é? E outra coisa, honra a Deus eu ser obediente à lei para a salvação. Estão entendendo como é que funciona a perversão do Evangelho? Nos nossos dias, e isso para muita tristeza, apesar de termos igrejas nos 4 cantos das cidades, quase que como supermercado disputando cliente, o Evangelho está pervertido nos nossos dias. Você deve ser salvo por Cristo, mas não somente por Cristo, mas também pela oração poderosa do pastor Cicrano de tal. Você também pode ser salvo por Cristo, mas não somente por Cristo. Você também pode ser salvo pela sua caridade. Faça boas obras, isso honra a Deus e abençoa o mundo. Você também pode ser salvo por Cristo. E você também pode ser salvo por Cristo e abandonando aos seus vícios. Então você vai tendo uma perversão do Evangelho, uma somatória de coisas, à cruz de Cristo, que significam dizer, no final, que a cruz não é de fato poderosa para a salvação. Hoje nós temos uma perversão do Evangelho, e diga-se de passagem, as igrejas, na grande maioria, estão pouco se importando com a genuinidade do Evangelho, com a reverência do Evangelho. Na verdade, a igreja está muito secularizada, e o principal objetivo não é um dia nos encontrarmos com o Cristo que nos salvou, mas é domingo que vem, você está aqui na igreja, cultuando, devolvendo o seu dízimo, gritando, saindo pela janela, coisa dessa natureza. A glória do Redentor era o alvo dessa perversão. A glória da salvação era o alvo da perversão.
A glória da justificação era o alvo da perversão. E todas as vezes que a glória de Cristo é diminuída no que tange a nossa salvação, esta glória é dada a outra pessoa. E aí vai somando de glória em glória até chegar no momento em que não haverá mais lugar no coração daquela pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Entendem o problema de Gálatas? Nós às vezes passamos por isso também. Se é que nós já não sofremos com isso um dia e Deus graciosamente nos tirou desse poço e deste caminho de perdição. Agora, notem que Paulo, quando usou a palavra turvar com o sentido de perverter, não é? Mexer, como disse John Stott, toda mudança no Evangelho tem mudanças na igreja, na eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Toda mudança no Evangelho tem mudanças na igreja, porque a igreja é criada e vive sob o Evangelho. Quando muda-se o Evangelho, muda-se também a igreja. Muda-se a forma como se entende o que é igreja, como se vive como igreja, que é o corpo de Cristo, e principalmente como se adora a Deus como igreja. Os perturbadores estavam plantando uma outra igreja dentro da igreja dos Gálatas. Uma igreja que não tinha nada a ver com o Evangelho, pelo contrário. Uma igreja que era oposta ao Evangelho. Por fim, os versos 8 e 9, então nós temos o fechamento dessa sessão com uma imprecação. Imprecação é, na verdade, uma ação de rogar a justiça divina na punição daqueles que atentam contra o Senhor Jesus Cristo e contra a igreja de Cristo. Então Paulo disse, mas ainda que nós qualquer pessoa, até um anjo que venha e pregue o Evangelho, se ele for diferente do que nós pregamos, ele é maldito. Seja maldito. Seja maldito. Assim como dissemos antes e agora repetimos, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja maldito. A palavra anátema, que é o que está aí na sua Bíblia, no início, ela tinha um significado de consagrado, de separado para cima, ou seja, como se fosse uma oferta dedicada ao Senhor. Mas depois ela passou a ser sinônimo da palavra hebraica herem, que significa maldição. Então, quando junta-se os dois sentidos, então você tem alguém que é separado para a maldição. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, no final ele disse, se alguém acrescentar ou diminuir, caia sobre ele todas as maldições, todas as anátemas contidas neste livro. Ou seja, que Deus o reserve para juízo sem fim, porque atenta contra a pessoa de Cristo e a salvação das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse então que ele ou qualquer outra pessoa, e isso é maravilhoso porque ele se inclui também, dizendo, não é? Olha, eu posso um dia errar, então se eu errar, você fique ciente de que eu posso errar. E eu vou explicar por que ele se inclui aqui. E ele vai além de se até um anjo vier. Logicamente que ele não está dizendo que anjos pregam, ele está fazendo algo que é chamado como hipérbole. Se vier um anjo de Deus, não é um demônio, aqui ele não se refere a um anjo caído, ele está se referindo a um anjo de Deus, vier e vos pregue alguma coisa que seja diferente daquilo que foi anunciado por ele e pelos demais irmãos, como Barnabé, Silas, Pedro, que esteve na companhia desses irmãos anteriormente, vocês ignorem se isso for, mesmo que venha de um anjo,
porque isso é digno de ser amaldiçoado, porque atenta contra o coração do Evangelho, que é exatamente a salvação unicamente pela graça, através da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por que essa imprecação é importante? Porque os falsos mestres estavam fundamentando sua pregação em quem eles eram. Eles eram judaizantes, um grupo de pessoas que haviam de fato se decidido por Cristo, talvez, alguns verdadeiramente estavam errados e outros talvez não, só pegaram a carona, não é? Então eles podiam arrogar para si, dizendo, olha, nós somos povo de Deus, porque os judeus são povo de Deus desde a antiguidade. Nós é que temos as alianças, nós é que temos, de fato, o Cristo segundo a sua descendência humana, e é verdade. Então eles estavam arrogando para si a autoridade em quem eles eram. Nós é que fomos circuncidados ao 8º dia, nós é que temos a lei, e foi para nós que Cristo veio primeiramente, talvez até citando o apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 1. Lógico que não citaram João, porque João foi escrito em 86, mas o que João escreveu estava na mente deles também, não é? E eles poderiam ter citado. Então, por isso Paulo diz, mesmo que seja eu, ou Silas, ou Barnabé, ou qualquer outra pessoa que venha até vocês e pregue o contrário do que já foi dito, vocês precisam imediatamente recusar e amaldiçoar. Não recebam, porque não é de Deus, seja vindo de nós, ou até mesmo de um anjo. E olhe como isso como é que eu posso dizer? Isso está tão em voga nos nossos dias. Como é que os pregadores querem autenticar sua pregação hoje em dia? Não é se ela está de acordo com a palavra, nem com a doutrina bíblica revelada ao longo dos séculos. Eles estão fundamentando sua pregação em seus títulos, em suas qualidades. Eu faço milagres, por que você não vai acreditar em mim? Eu já levitei, eu já fui no inferno, como alguns arrogam dizer, o que é uma mentira besta, né? Quem acha que é ir no inferno? Vai para você ver o nível da idiotização da mente, não é? Do indivíduo desse. Mas por que dizem estas coisas? Porque eles não estão de acordo com a palavra. O que eles querem é convencer as pessoas de que a sua palavra é verdadeira. Por quê? Porque eles estão dizendo, e eles têm títulos, eles têm milagres, eles têm coisas que eles fizeram que fundamentam o que eles dizem. Isso é contrário à palavra. A reforma, ela aboliu com essa ideia, porque essa ideia é a ideia católica, romana, de fundamentar a palavra na autoridade do pregador. Isso é coisa de papista. Na verdade, é o oposto. A palavra é quem fundamenta a autoridade do pregador. O pregador só tem autoridade quando o que ele diz é a palavra e não o contrário. E não o contrário. Parece que aqueles judaizantes montaram uma escola pela internet, que chegou até os nossos dias, né, e tem ensinado milhares e milhares de pregadores aí, de pastores, obreiros, missionários, sei lá quantos aí, né? Talvez até usando a internet, né? Porque o que mais se vê são pessoas fugindo da Escritura, mas fundamentando o que dizem em sua própria autoridade. Ó, você tem que acreditar porque eu sou o pastor. Você tem que dizer, pouco me importa. Se o que você está dizendo não está de acordo com a Escritura, nem de acordo com o que está revelado ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, porque desconfiem, se alguém do nada diz, olha, Deus me deu um entendimento de um texto e esse entendimento é singular, ninguém no mundo teve esse entendimento, ele é um herege. Porque se o Espírito Santo privou a igreja daquele entendimento por mais de 2000 anos, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Desconfie desse indivíduo. No mínimo,
ele é uma besta selvagem. Esses dias mesmo, mandaram um vídeo num grupo aí, para os irmãos verem como nós estamos, e eu quero enfatizar para os irmãos abrirem os seus olhos. Um indivíduo que se diz pastor, lendo o texto lá de 1 Timóteo capítulo 2, no verso 15, quando Paulo diz que Cristo é nosso mediador, né? É o único mediador entre Deus e os homens, e Cristo o homem. Aí ele citou um outro texto, que é um texto da carta aos Coríntios, aonde o Senhor Jesus fala, no capítulo de número 13, que o que agora conhecemos em parte, porque conhecemos segundo a carne. Então ele juntou os dois textos e criou uma heresia dizendo, Cristo não é nosso mediador. Ele era o mediador do pessoal daquela época. Não, ele é só nosso Deus. Eu fiquei assim, maravilhado. Olha que inteligência. Quase que eu escrevi, você pensou nisso sozinho ou teve uma ajudinha do inferno? Não pode. É tanta idiotice e o pior, a igreja crê. A igreja crê. Seja maldito, eu e qualquer outro, que diga o que não está na Escritura e aquilo que de fato não foi da fé comum de todos os santos. Para concluir então, eu quero fazer duas aplicações. Primeiro, relembrem da vulnerabilidade dos jovens crentes, que envolve pessoas de qualquer idade, e do dever dos maduros de acompanhar os jovens. Então, pastor, eu não tenho tempo, se vire e arranje, porque faz parte do corpo de Cristo, uns cuidar dos outros. Isso não é tarefa só minha, não. É minha também. Segundo, cuidado com os seus pontos fracos. A estratégia de Satanás é atacar de dentro para fora. Então, comece a examinar o que há no seu coração. Pensamentos, desejos, vontades. Não esqueça, seu maior inimigo mora dentro de você mesmo, é o seu próprio pecado, não é? Terceiro, o Evangelho exige compromisso e reverência. Então você é membro dessa igreja, é seu dever, enquanto for membro dessa igreja, ou melhor dizendo, enquanto você for crente, é seu dever como membro ter ouvidos atentos para o que é dito neste culto e não confiar cegamente em quem diz. Pastor, mas foi o doutor fulano de tal. Pouco me importa se ele tem um título de doutorado, meu filho. Os doutores também pecam. O que você tem que fazer é discernir aquilo que é ensinado. E isso exige que você também trabalhe para conhecer. Como Pedro mesmo disse, muitos crentes passam a vida inteira recebendo só leite, por quê? Porque não querem exercitar os braços para pegar na colher e levar até a boca. Não querem estudar. Mas quem só toma leite um dia pode beber vinagre. Também é líquido. Então, está na hora de nós nos despertarmos para um maior conhecimento da fé cristã. E por fim, conforme Paulo mesmo disse nos versos 8 e 9, eu quero falar rapidamente sobre a unidade histórica do Evangelho. O mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito que salvou Adão e Eva lá no Éden, conforme está escrito Gênesis 3, a partir dos versos 20 em diante, e essa demonstração de fé foi na mudança do nome da varoa para Eva, que significa a mãe dos que creem, é o mesmo que salva hoje. Então existe uma unidade histórica do Evangelho. Portanto, rejeitem os modismos de culto, de vida cristã, de ensino. É o mesmo Deus, e é o mesmo que vai salvar até o último antes da volta de Cristo. É o mesmo Deus Pai, Filho e Espírito. Você já imaginou você chegar no céu e ter gente de várias gerações, aí você conversa com um da geração lá de 1500, e aí, como era a fé lá em 1500? Era assim, assim, assim. Poxa, a minha é tão diferente. Que história é essa? Quem é que disse isso que vai ser assim?
Chega para Adão, e aí Adão, como é que você se converteu? Então, eu tive uma revelação, um anjo veio, me tocou, e aí eu passei a crer. Que besteira é essa? Ele vai dizer a mesma coisa que você, ele vai dizer, olhe, eu fui salvo quando eu criei no Filho que Deus traria pelo ventre da Eva, que no futuro era o teu Salvador, a quem você teve o prazer de conhecer pelo nome como Jesus Cristo, mas eu tive o prazer de conhecer pela fé, crendo na obra que Ele faria em meu lugar. É a mesma fé. É a mesma fé. Há uma unidade histórica do Evangelho, e essa unidade não pode ser perdida, porque se essa unidade for perdida, o que vai acontecer é que nós teremos diversos Cristos, conforme a imaginação daquela pessoa, do pregador e do que se diz salvo. Para uns, Cristo é negro. Nós temos a teologia negra, e negra no sentido dos antirracistas, né? Eu nem sei porque eles pensaram nisso, porque eles estão sendo racistas do mesmo jeito. Nós temos uma teologia feminina, onde Deus é mulher. O Cristo para elas é segundo a imaginação delas. Nós temos uma ideologia, uma teologia da libertação, onde o Cristo é uma pessoa extremamente humilde, e que de fato ele é, mas ele é humilde no sentido de não ter bens, não é? Porque ele é na verdade uma pessoa que veio para compartilhar os bens com os outros, porque o problema da humanidade não é o pecado, mas é exatamente a desigualdade social. Nós temos essa teologia também. Nós temos uma teologia da prosperidade, onde Deus pouco se importa se você vai para o céu ou para o inferno e passar a eternidade lá. O que é que Deus se importa? Ele quer que você seja feliz e rico, acabou a história. É só isso que Ele quer. Nós temos sim diversas teologias, e todas elas têm um Cristo segundo suas imaginações. Houve um rompimento com a fé histórica. E não se engane, quando se muda o Cristo, se muda o consolo, se muda o conforto, se muda o amparo. Ou vocês acham que os maiores doentes, não é? De modo geral, das chamadas doenças mentais, são os crentes? Por que razão? Se eles têm a esperança que é indizível, se eles têm o Espírito Santo, por que essa galera está toda doente, tendo que tomar remédio? A razão é simples. Mudou-se o Cristo, muda-se também o consolo. Muda-se também o conforto, muda-se também o amparo. Eu fico imaginando, por exemplo, como é que o Espírito Santo confortou Perpétua no dia em que ela foi entregue para morrer, sendo uma mãe recente, porque ela pariu o filho na cadeia, mas não abriu mão da fé, mesmo que ouvindo os gritos de seu pai dizendo: confessa Nero, confessa César como teu Deus, salva a tua vida pelo teu filho. E ela não quis. Sabe quando foi isso? Mais ou menos lá por volta do ano 150 da era cristã. Ora, como é que esse Espírito, esse Evangelho, esse Cristo que confortou essa mãe que tinha acabado de parir, com poucos dias dando de mamar, Ele mesmo não pode nos confortar hoje quando um filho nosso morre? Como é que não pode? Ou um marido morre, ou uma esposa morre, ou perde um emprego, ou tem um diagnóstico de uma doença incurável. Como esse Cristo, como esse Espírito que consolou alguém diante da face da morte, não tem poder para me consolar hoje? Não é estranho? É. Por que que é? Porque está se rompendo com a fé histórica. Certa feita, durante os dias da Reforma, Lutero estava em grandes angústias,
E um belo dia ele quis curtir preguiça no quarto dele. Se fôssemos interpretar o evento dele à luz do contexto moderno, diríamos que ele teve um dia, ele estava depressivo. Catarina entrou no quarto, viu tudo fechado e ele amuado lá no quarto dele. Ela foi e se vestiu de preto e voltou. Ele perguntou: por que você está assim? Ela disse: eu vim para o luto. Não, eu estou de luto. Morreu alguém? Sim. Quem? O teu Deus. E naquele instante, ele abriu as janelas, as cortinas, vestiu suas roupas e prosseguiu. Tem muita gente que se diz cristã, cujo Deus está morto para elas. Por que Lutero fez isso? Isso não foi uma palavra de ânimo, foi um tapa na cara dizendo: o teu Deus está morto. O que Deus fez foi usar aquela mulher, Catarina, para dizer a Lutero: o mesmo Deus que te salvou pela fé, justificou pela fé, que te livrou das garras do pecado, não tem poder Ele para tirar você das garras do rei, do príncipe, do soldado, do exército? Que história é essa? Ele não pode fazer nada disso? Se Ele não pode, então Ele morreu. Seja anátema qualquer um que pregue outra coisa senão o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, cujo coração é: a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo.